E se o banho diário, aquele ritual que você faz sem pensar, estivesse lentamente roubando sua saúde após os 70 anos? Não é a água, nem o sabonete, mas o que acontece quando eles encontram um corpo que carrega o peso de décadas? Algo tão simples, tão íntimo, pode esconder perigos que ninguém nunca te contou. Inspirada pela ciência da longevidade de Walter Longo, esta é uma jornada para desvendar 5 hábitos comuns no banho que podem estar encurtando sua vida. Você já sentiu um vazio ao sair do chuveiro, como se algo estivesse fora de lugar? Essa é a primeira pista de uma verdade maior. Por que continuamos nos banhando como se o corpo ainda tivesse 30 anos? Desde a infância, aprendemos que limpar é proteger, que o banho é um escudo contra o mundo. Mas e se, após os 70, esse escudo estivesse se voltando contra você? A pele que envelhece, o coração que pulsa mais devagar, o equilíbrio que hesita. Eles não pedem limpeza, pedem cuidado. Cada jato de água quente, cada esfregada, pode estar apagando a vitalidade que mantém a chama da vida acesa. Você já reparou como a pele parece mais fina, mais frágil, depois de um banho longo? Não é só impressão, é um sinal que a ciência está gritando. O que realmente acontece quando a água quente abraça um corpo que já não regula o calor como antes? E se o sabonete que promete frescor estiver, na verdade, abrindo portas para o desgaste? Essas perguntas não são para assustar, são para despertar. Após os 70, o banho não é apenas um momento de higiene, é um campo de escolhas onde a saúde pode florescer ou murchar. Há histórias que ecoam nos banheiros de tantos idosos. Um deslize que mudou tudo, uma fraqueza que veio sem aviso. Elas não são acidentes, são peças de um quebra-cabeça que Walter Longo nos ensina a montar. Você está vendo o desenho que elas formam? 5 hábitos, 5 gestos que parecem inofensivos, podem estar redesenhando o futuro sem que você perceba. Não é sobre parar de tomar banho, mas sobre entender o que o corpo realmente precisa quando os anos se acumulam. A ciência da longevidade não mente. Ela revela o que a tradição escondeu. Cada minuto no chuveiro, cada escolha de temperatura, cada toalha esquecida pode ser um passo em direção à fragilidade ou à força. Você já se perguntou por que alguns idosos parecem radiantes, enquanto outros lutam contra o peso do tempo? A resposta pode estar na próxima gota d'água que tocar sua pele. Por que ninguém te avisou disso antes? Porque é mais fácil seguir o que sempre foi feito do que ouvir o que o corpo sussurra. Mas a verdade, iluminada por mentes como a de Walter Longo, não pode mais ser silenciada. Nos próximos minutos, 5 revelações vão mudar para sempre como você encara o banho diário. Se você tem mais de 70 anos ou ama alguém que tem, cada palavra é um convite para proteger o que realmente importa. O que está em jogo não é só a limpeza, é a vida que pulsa por trás dela. Você vai continuar assistindo ou vai deixar essas perguntas sem resposta? O que significa estar limpo quando o corpo já carrega 70 anos de histórias? Não é apenas a pele que tocamos ao entrar no chuveiro. É um mapa de cicatrizes, de memórias, de batalhas vencidas e perdidas. Após os 70, cada gota de água quente que cai não apenas lava, mas desafia. A ciência da longevidade, como a que pulsa nas descobertas de Walter Longo, sussurra uma verdade que esquecemos. O coração que bate firme por décadas não suporta silêncios. Quando a água escaldante abraça o peito, os vasos se abrem como portas escancaradas e a pressão arterial, tão cuidadosamente equilibrada, pode tombar. Você já sentiu o chão oscilar ao sair de um banho longo, como se o mundo tivesse mudado de lugar? Esse não é um capricho do corpo, é um grito pedindo pausa. Imagine o coração, esse guardião incansável, tentando dançar com o calor que o sobrecarrega. Ele não reclama alto, mas sussurra em tonturas, em arrepios, em instantes que atribuímos ao acaso. E por que insistimos em ignorar esses sinais? Talvez porque o banho é mais do que higiene. É ritual, é promessa de renovação.
Mas renovar o quê, quando a pele já não é a mesma? Após os 70, ela é fina como o papel antigo, um véu que guarda o que resta de olhos vitais, de barreiras que lutam para nos proteger. Cada sabonete áspero, cada esfregada vigorosa é um roubo silencioso. A ciência nos mostra que lavar demais não limpa, destrói. Você já viu a pele de alguém querido rachar, coçar, implorar por alívio? Não é apenas secura. É o corpo dizendo que a limpeza que buscamos pode estar apagando sua armadura. Lembro de uma mulher que, aos 75 anos, chorava no consultório, achando que sua pele irritada era castigo do tempo. Não era. Era o sabonete errado, o banho diário, a ilusão de que limpar é sempre curar, mas há algo mais sombrio que a pele ou o coração. Ao chão molhado, o azulejo frio, o instante em que o equilíbrio trai. Você já entrou em um banheiro e sentiu por um segundo que ele não é mais seu aliado. Após os 70, o banho não é só um momento de cuidado, é um palco de riscos. A ciência da longevidade nos alerta. Quedas não são acidentes, são consequências. Um passo mal dado, uma tontura ignorada, e o que era rotina vira ruptura. Conheci um homem forte aos 72 que escorregou ao sair da banheira. Ele não quebrou apenas o braço, perdeu a confiança, a independência, o brilho que carregava. Por que continuamos tratando o banheiro como um lugar seguro, quando ele pode ser o oposto? Cada gota que cai no chão é um lembrete. Cuidado não é só limpar, é proteger. E se a verdadeira limpeza fosse preservar, não esfregar? Pense nisso. O corpo, após os 70, não é mais uma máquina que aceita qualquer comando. Ele é um ecossistema delicado, vivo, que pede equilíbrio. A água quente, tão reconfortante, pode ser uma ladra de calor, deixando o corpo vulnerável ao frio que vem depois. Você já tremia após um banho, mesmo sem entender por quê. Esse é o corpo lutando para se aquecer, para se lembrar de quem é. Walter Longo nos ensina que envelhecer bem é ouvir esses sussurros, é escolher com sabedoria. Um banho mal planejado não apenas esfria, desorienta. Conheci uma senhora, aos 78 anos, que tomava banhos à noite e acordava com o corpo pesado, como se tivesse corrido uma maratona. Não era cansaço, era o corpo implorando por uma rotina que respeitasse seus limites. Então, por que continuamos presos a hábitos que não servem mais? Talvez porque mudar é admitir que o tempo passou, que o corpo não é mais o mesmo. Mas admitir isso não é fraqueza, é coragem. Após os 70, cada escolha no banho é um voto pela vida que ainda pulsa. A temperatura da água, o tempo que passamos sob ela, o sabonete que escolhemos, tudo isso é linguagem. Você já se perguntou o que seu corpo está tentando te dizer? Ele não fala em palavras, mas em sensações. A pele que repuxa, o coração que acelera, o chão que parece mais distante. A ciência da longevidade nos dá óculos para enxergar esses sinais, para transformar o banho em um ato de respeito, não de risco. Cada dia é uma chance de reescrever essa história. Mas há mais. O banho não é só sobre o corpo, é sobre a alma que ele carrega. Após os 70, lavar-se é um ritual de dignidade, mas também de vulnerabilidade. E se, ao invés de lutar contra essa fragilidade, nós a abraçássemos? A ciência nos mostra que a pele não precisa de banhos diários para estar saudável. Ela precisa de pausas, de olhos que a protejam, de cuidados que a honrem. Você já olhou para suas mãos e viu nelas os anos que passaram? Elas não pedem limpeza obsessiva, pedem gentileza. Conheci um homem que, aos 74 anos, descobriu que banhos mais raros e sabonetes suaves devolveram à sua pele um brilho que ele achava perdido. Ele não estava mais limpo, estava mais vivo. Por que continuamos correndo atrás de uma pureza que nos machuca? E o coração, esse poeta incansável, o que ele nos diz? Ele não suporta surpresas. Água quente demais, o choque do frio ao sair, o esforço de se equilibrar,
Tudo isso é uma dança que ele já não acompanha com facilidade. Após os 70, o banho é um teste e o coração é o juiz. Você já sentiu ele acelerar sem motivo, como se estivesse correndo mesmo estando parado? Esse é o corpo pedindo menos calor, menos pressa, menos peso. A ciência da longevidade nos ensina que proteger o coração não é só evitar o estresse, é evitar o banho que o sobrecarrega. Uma paciente, aos 71 anos, mudou para banhos mornos e curtos e me disse que nunca se sentiu tão leve. Não era só o corpo, era a paz de saber que estava cuidando de si. Por que então continuamos cegos aos riscos que criamos? Talvez porque o banho é onde nos encontramos, onde enfrentamos o espelho, onde tentamos lavar as marcas do tempo. Mas o tempo não é inimigo, é professor. Após os 70, cada banho é uma aula, e a ciência é a guia. Walter Longo nos lembra que viver mais não é apenas respirar por mais anos, é viver com qualidade, com escolhas que nutrem. O banheiro não precisa ser um campo de batalha. Ele pode ser um santuário, se soubermos ouvir. Você já pensou no que está lavando quando entra no chuveiro? Não é só a pele, é a história que ela guarda, o futuro que ela promete. Cada escolha é um passo, para a força ou para a queda. E se o segredo para envelhecer bem estivesse nas pequenas coisas que fazemos sem pensar? Após os 70, o banho é mais do que higiene, é um pacto com a vida. A pele que envelhece não precisa de agressão, mas de proteção. O equilíbrio que vacila não precisa de pressa, mas de apoio. O coração que pulsa não precisa de desafios, mas de calma. Você já olhou para o chuveiro e viu nele um reflexo de quem você é? Ele não mente, ele mostra a fragilidade, mas também a força que ainda resta. A ciência da longevidade nos dá as ferramentas para transformar esse momento em algo que constrói, não destrói. Conheci uma mulher aos 76 anos que trocou banhos diários por cuidados mais gentis e me disse que sentia o corpo agradecendo. Não era só saúde, era liberdade. O que nos impede de mudar? Talvez o medo de admitir que o corpo não é mais o mesmo. Mas e se essa admissão fosse o primeiro passo para a verdadeira força? Após os 70, o banho é um espelho da alma. Ele reflete como tratamos a nós mesmos. A água quente pode ser um conforto, mas também um risco. O sabonete pode prometer limpeza, mas também tirar o que protege. O chão molhado pode parecer firme, mas guarda traições. Você já sentiu o peso de um hábito que não explica? A ciência nos mostra que esses pesos não são inevitáveis. Podemos soltá-los, podemos escolher melhor. Cada banho é uma chance de recomeçar, de honrar o corpo que nos trouxe até aqui. E se a verdadeira higiene fosse preservar a vida que pulsa dentro de nós? Após os 70, o banho não é sobre lavar o passado, é sobre construir o futuro. A pele, o coração, o equilíbrio, eles não são inimigos a serem dominados, mas aliados a serem cuidados. A ciência da longevidade, com sua clareza implacável, nos mostra que cada escolha importa. Você já parou para ouvir o que seu corpo diz quando a água para de cair? Ele fala em silêncios, em arrepios, em instantes de fraqueza que escondem força. Conheci um homem, aos 73 anos, que aprendeu a tomar banhos mais curtos, com água morna, e me disse que nunca se sentiu tão presente. Ele não estava apenas limpo, estava inteiro. Por que continuamos correndo contra o tempo quando podemos caminhar com ele? O banho, esse ritual tão humano, é onde enfrentamos nossa vulnerabilidade. Após os 70, ele nos pede mais do que sabonete. Ele pede atenção. A ciência nos guia, mas o coração decide. Walter Longo nos ensina que envelhecer não é perder, é aprender. Cada gota d'água, cada toque na pele, cada passo no chão molhado é uma escolha. Você já pensou no que está escolhendo? Não é só um banho, é a vida que vem depois, a história que ainda não foi escrita.
O banheiro é pequeno, mas os riscos que ele guarda são imensos. E as recompensas, se soubermos cuidar, são ainda maiores. E agora, o que resta quando a água para de cair? Não é apenas a pele que se revela sob o silêncio do banheiro. É a vida que ela guarda, o tempo que ela carrega, o futuro que ela ainda promete. Após os 70 anos, o banho não é um fim, mas um começo. Cada escolha feita ali, a temperatura que abraça sem queimar, o cuidado que nutre sem roubar, o passo que firma sem trair, é um voto pela dignidade que pulsa dentro de você. Você já olhou para o espelho embaçado e viu por um instante não apenas rugas, mas histórias? A ciência da longevidade, com sua clareza gentil, nos ensina que envelhecer não é apagar essas histórias, mas escrevê-las com mais sabedoria. O chuveiro não lava o passado, ele prepara o amanhã. E amanhã, quem você escolhe ser? Pense no corpo como um rio que corre há 7 décadas. Ele não precisa de tempestades para se manter vivo, precisa de equilíbrio, de correntes suaves que respeitem seus contornos. A pele que envelhece, o coração que sussurra, o chão que espera, todos eles são aliados, não inimigos. Você já sentiu ao secar as mãos que o cuidado pode ser mais forte que o tempo? Cada gota evitada, cada sabonete gentil, cada pausa antes de um passo é uma pequena vitória. Um sussurro de força que ecoa além do banheiro. Walter Longo nos lembra que viver mais é viver inteiro. E isso começa nas coisas simples, nas escolhas que fazemos quando ninguém vê. O banho é seu santuário, mas também seu espelho. O que ele reflete hoje. Então, por que não transformar esse ritual em um pacto com a vida? Não há pressa para mudar tudo, mas há urgência em começar. Após os 70, cada dia é uma tela, e o banho é o primeiro traço. Você pode pintar com gentileza, com atenção, com a coragem de quem sabe que envelhecer é arte. Se essas palavras tocaram algo em você, um arrepio de reconhecimento, uma memória de alguém querido, uma pergunta que não explica, então leve-as adiante. Curta este vídeo, deixe um comentário com sua história, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se, porque esta é apenas uma de muitas verdades que ainda vamos desvendar juntos. Não é só um canal, é um convite para viver mais consciente, mais presente, mais vivo. Você está pronto para dar esse passo?